Olá, gente, eu sou o Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo e eu tenho para você uma retrospectiva dos eventos econômicos que afetaram o mundo de investimento dessa última semana de agosto de 2021. Vamos lá? Bom, ações esta semana ganharam na segunda-feira, principalmente na segunda-feira, seguindo o setor de tecnologia que decolou e também regozijando-se na aprovação oficial da vacina da Pfizer, que finalmente foi aprovado pela Food and Drug Administration dos Estados Unidos. Não foi somente na segunda-feira, mas encerraram a semana mais altas em todo. Então, Dow ganhando 1%, S&P 500 1,5% e foi o 50º encerramento em alta de 2021. Nasdaq superou os outros ganhando 2,8% e superou o nível de 15 mil pela primeira vez. Como eu falei, esse setor de tecnologia, Nasdaq tem ficado por trás dos outros dois índices principais dos Estados Unidos ultimamente, mas agora esta semana decolou, né? Na Europa, ações europeias por maior parte mais altas, só a França que perdeu, baixando 3,2%. Maior ganhador da região foi Londres, 0,8% positivo. A Rússia ganhou 1,4%, quer dizer, das Américas. Poxa, a Argentina explodiu para cima por 7,9%, maior ganhador do mundo esta semana. Bovespa, depois de 2 semanas negativas, conseguiu ganhar 2,2%. Só a Colômbia que perdeu da região e foi só por 0,1%, não foi muito chévere, não. Da Ásia, Taiwan superou os outros ganhando 5,3% e a maior parte ganhou, e bem. Só a Singapura perdendo da região por 0,7%. Então, enfim, uma semana quase toda positiva para o mundo inteiro. Bitcoin superou o nível de $50 mil cada moedinha digital. Esta semana, pela primeira vez desde maio este ano, agora no Reino Unido, se pode comprar, segurar e vender criptomoedas através do serviço PayPal, né? Este serviço já é disponível nos Estados Unidos desde outubro de 2020, só facilitando, né? Para a semana, Bitcoin ganhou 2,9% desde 47.750, subindo acima de 50 mil e encerrando em $49.154 cada moedinha digital. Já tem ganho 69% em 2021. China domina os mercados de metais de terras raras, possui 35% das reservas mundiais e por volta de quase 70% da produção mundial. Tem tentado usar esta dominância como uma arma, né? Como uma estratégia, especialmente durante a guerra de comércio com os Estados Unidos em 2019, se lembra, né? Isto quando ameaçou os Estados Unidos que talvez, se vocês estão assim negociando dessa forma com a gente, talvez a gente corte, né, a sua acessibilidade a esses metais de terras raras, porque que são muito importantes, essenciais, especialmente para desenvolvimento futuro de tecnologia. Por quê? Porque na época antiga era ferro, né, aço, alumínio, essas coisas, e agora metais de terras raras, lítio é uma das coisas, principalmente para baterias de carros elétricos. E na verdade, sendo que o mundo está progredindo dessa maneira, né, os Estados Unidos agora está colocando-se numa posição se, por exemplo, for exigido do mundo inteiro, tem que usar esse tipo de carro, né? Por exemplo, se os Estados Unidos estiver com carros a gasolina, a diesel, e, por exemplo, se colocar numa posição que o mundo está punindo, né, economicamente, ou sei lá, de outra forma, então tá em posição que vai ter que comprar esse lítio e outros metais de outras partes, especialmente na China. Adivinhe o que a China tem a ver com o Afeganistão agora? Todo mundo sabe o que está acontecendo no Afeganistão.
pelo menos na superfície, mas só para complicar essa situação, dentro de meras horas depois que o Talibã conquistou a terra remanescente da Afeganistão, né, agora se dá para dizer que controla o país inteiro, né, menos aquele aeroportozinho, e na verdade está controlando isso também, só permitindo que os Estados Unidos e aliados operem dentro dessa área. O Ministério do Exterior chinês se proclamou pronto para cooperação amigável com o Afeganistão, pelo menos com o governo do Talibã, né? Por que será? Porque os afegãos são tão amigáveis, né? O Talibã é tão amigável? Não, será que pode ser porque o Afeganistão possui depósitos destes metais de terras raras, valendo entre 1 e 3 trilhões de dólares? E quem é que é acusado de ser comprado por China? É presidente Joe Biden? Interessante. Quem é que permitiu que essa situação acontecesse? Não sei, né? Tudo vai ser revelado no breve futuro, creio. Coincidência? Faça a sua própria pesquisa. A China divulgou que no dia 1º de setembro vai permitir a venda no mercado de 150 mil toneladas de metais. Isso é para tentar controlar preços. A China tem bastante experiência, né, com isso. Agora tem reservado fora do mercado, agora está soltando o mercado, né? Isso eles dizem que é para prevenir que a inflação impeça crescimento, né, particularmente depois de Covid, né, a gente está sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo essas falhas nas cadeias de suprimento. Então, vão soltar 70 mil toneladas de alumínio, 50 mil toneladas de zinco e 30 mil toneladas de cobre. Ainda nada desses metais de terras raras, só esses são os metais do velho mundo. Petróleo aumentou mais que em 9 meses, só na segunda-feira, sem dúvida, em parte em resposta ao transtorno e catástrofe no Afeganistão. Daí na sexta-feira aumentou muito outra vez devido a um furacão, porque esse furacão de categoria 4, que é muito pesado mesmo, estará nos próximos dias passando por cima das plataformas de petróleo no Golfo de México. Então, já evacuaram todo o personal ali e tá fora de produção. E quem sabe haverá danos causados por esse furacão. Vai ser vários dias antes que realmente possam voltar a produzir outra vez. Então, preço de petróleo, claro, para cima, isso acontece. Investidores em ouro estão preocupados da possibilidade que a Reserva Federal vá logo cortar estímulo, né? Tem emitido esse estímulo, esse dinheiro fácil há muito tempo. Não foi, são quase 20 anos agora, ou 10 anos, isso, 10 anos, mais de 10 anos, e isso e aumentou ainda mais com esse Covid. Por outro lado, os alemães estão comprando ouro em abundância, né? Então, isso eles dizem contra a ameaça de inflação, assim mantendo a demanda. Então, o preço de ouro mantém-se elevado. Metais preciosos ganharam essa semana ouro por 2%, desde 1.781 dólares por onça para 1.817 dólares por onça. Encerrou ouro esta semana em prata, 4,15% positivo, desde pouco mais de 23 dólares por onça para 24 dólares e 8 centavos cada onça Troia. Você viu como outros países também estão sofrendo a inflação, não somente os Estados Unidos, não somente o Brasil, não somente Venezuela, né? A Coreia do Sul aumentou sua taxa básica de juros por 25 pontos base não era muito no início, né? Para 0,75 na quinta-feira. Isso quer dizer que aumentou o quanto? 50%. Aumentou por 50%, né? A sua taxa básica de juros. Então, isso vai ter impacto na economia local. Claro, para colocar uma tampa na inflação que está acontecendo no mundo inteiro. A Reserva Federal dos Estados Unidos não concedeu nenhuma dica. Isso vai acontecer nos Estados Unidos? Dica nenhuma, né? Porém, investidores acreditam provável que o estímulo vai começar a diminuir mais tarde este ano.
Presidente Biden agora reconhece que, publicamente, né, que a situação de segurança em Afeganistão está em fluxo e permanece muito perigosa. Você acha? Você acha, Joe? O governo estadunidense ativou uma lei emergencial que requisita das linhas aéreas comerciais uns aviões para ajudar em qualquer lugar do mundo necessário. Neste caso é para evacuação de americanos e os afegãos que ajudaram especialmente em tradução. Essas pessoas estão, se deixamos para trás, essas pessoas vão ser mortas pelo Talibã, sem dúvida, né? Por quê? Porque fecharam um aeroporto militar. Por que é preciso esses aviões privados, particulares, né, não militares? Porque fecharam um aeroporto militar pertinho ao capital Cabul, o Bagram, a base aérea Bagram. Poderia ter operado livremente, peneirando todas as pessoas querendo entrar, examinando seus documentos em lugares seguros e defensíveis. E soltaram o controle dessa base aérea. Eu nem preciso começar a falar sobre isso, que eu vou ficar irado, né? Nem teria precisado das linhas aéreas, a Força Aérea poderia ter facilmente evacuado todas as pessoas necessárias. Isso antes que pessoal militar saísse, né? E agora é totalmente o inverso e todo mundo está assim pensando, mas que bagunça, será que foi tão incapaz o presidente, ou foi algo malvado que ele está planejando fazer? É a única coisa que nós podemos pensar. Mas muitas decisões foram feitas que fizeram com que esta saída necessária da região, né, mas fosse um catástrofe da maneira que realmente foi executado. Muita gente está insistindo que o presidente Biden saia do ofício. Claro que ele não vai, né, de sua própria vontade. Mas pessoas do próprio partido dele estão dizendo, gente, isso não pode, não, esse cara tá velho demais e obviamente operando com um pouquinho de deficiência aqui em cima. Concordo, já há muito tempo ele precisa sair, porém nem o partido deles quer que a vice-presidenta, a Kamala Harris, esteja em comando. Horrores, né? Deus nos ajude. Uma maneira em que esta administração está tentando mudar o cenário político dos Estados Unidos é permitir ilimitados números de imigrantes ilegais a entrarem no país pela fronteira com o México. Cubanos buscando refúgio do regime comunista no seu país? Não podem entrar, né? Evitar imigração no aeroporto? Claro, não se pode, né? Mas imigrantes que aquele lado político pensa que vai voltar para eles porque eles estão concedendo todos os direitos de cidadãos e sustentação financeira, né? Sim, eles podem entrar e bem-vindos, né? O presidente Trump reconheceu os problemas que imigração ilegal apresenta e fortaleceu a fronteira com construção de muro, vigilância, e que essas pessoas que pretendem imigrar de maneira legal precisam esperar em México até que seu caso seja decidido, né? Muito efetivo isso, teve êxito, mas o presidente Biden, no primeiro dia da sua administração, cancelou todas essas medidas efetivas do presidente Trump. Até que, enfim, o Tribunal Supremo decidiu esta semana que este cancelamento da política de permanecer em México, o nome da lei, da regra, né, e encerramento de deportação são ilegais e o presidente obrigatoriamente deve reinstituir os regulamentos da administração prévia. Que bom, isso só pode ajudar. Nada contra a imigração, nada contra mexicanos, nem qualquer outra raça. Se quiser emigrar, se faça de maneira legal, né? Eu tive que fazer a mesma maneira para eu viver no Brasil ao longo de 17 anos. Eu não mereço tratamento especial, que venho, né? Mas tem de fazer da maneira legal, né? Há evidências de atividade empresarial crescendo fortemente em agosto na Europa, porém crescimento econômico no Reino Unido em uma baixa de 6 meses, devido principalmente a uma falta de funcionários e interrupções em cadeias de suprimento, a mesma coisa que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. A PIB da Alemanha,
produção industrial bruta, né? Então seria alemã, cresceu 1,6% no segundo trimestre, que foi mais rápido que o 1,5% que os analistas previram. E nos Estados Unidos, com a história é semelhante, crescendo 6,6% no segundo trimestre, ao invés dos 6,5% esperados. Boas notícias ali. O desemprego aumentou semana passada, porém não foi por muito. Gastos por consumidores um pouco mais devagar em julho, menos compras de veículos. Isso foi um fator em boa parte devido a faltas dos chips, né? Falta de cadeia de suprimento, e isso vai demorar que sejam entregues esses novos veículos. Faltas em cadeias de suprimentos estão também alterando o serviço de até McDonald's, né? Pelo menos no Reino Unido, onde foram removidos todos os milkshake e bebidas em garrafa do cardápio, né? Imagine, você vai a McDonald's e não pode ter todo o cardápio disponível, não, simplesmente porque não conseguimos, eles não conseguem receber todo o produto. É entendível falhas assim devido a interrupções causadas pelo vírus, né? Pensamos, porém, que seriam transitórias. Acabou o vírus, então acabaram essas interrupções, mas parece que vão continuar uma boa parte de 2022. E isto aumenta os preços, pois as fábricas estão disputando a disponibilidade de recursos escassos. É lógico isso, né? Inflação. Empresa chamada Hermes está produzindo um avião hipersônico que é capaz de voar 5 vezes e meio a velocidade de som, isso por volta de 6.800 km por hora. Bora, né? Receberá uma ajudinha no valor de $60 milhões da Força Aérea dos Estados Unidos. Se consegue produzir, será o avião mais rápido do planeta. Um voo normal hoje em dia, subsônico, entre Nova York e Londres, dura 7 horas e meia. Com este avião de Hermes, o transatlântico duraria menos de 1 hora. Caramba, né? O impedimento a avanços nessa tecnologia tem sido metalúrgico, pois a essas velocidades a pele metal do avião superaquece e até cresce de maneira significativa, que isso enfraquece a estrutura, especialmente aquecendo e então diminuindo em temperatura, aquecendo outra vez e tal. Isso enfraquece muito esse metal. Então, aparentemente, Hermes tem superado essa dificuldade, né? Boa sorte. Talvez seja um ponto de investimento, né? Faça sua própria pesquisa. Veja também a empresa Waymo, Waymo, que é um ramo da Google que desenvolve tecnologia e componentes de automóveis autônomos que operam sem motorista. Essa semana iniciou um projeto de táxis autônomos em São Francisco, Califórnia, porém com um motorista no carro pronto para assumir controle se for necessário, mas logo não será mais necessário, né? É a segunda vez que isso tem acontecido, pois já os lançou na cidade de Phoenix, em Arizona, e parece que está indo bem, agora vai para outra cidade. Não é coisa nova, pois o sistema Waymo está na 5ª geração e já tem estado em comando mais de 20 milhões de milhas de verdade nas ruas, em verdade, e 10 bilhões de milhas em simulação. Então, estão indo bem. Coreia do Sul provavelmente vai impedir a prática da Apple e Google cobrar programadores de aplicativos uma porcentagem da renda só por hospedar os aplicativos nas suas plataformas. Sempre é assim que Google e Apple, todo aplicativo que você usa, né? A Apple e Google, eles cobram um pouco desses programadores, né? Mas Coreia do Sul não vai permitir isso, né? É a primeira vez que temos visto isso por uma das principais economias do mundo. Sem dúvida, outros países estão prestando atenção e que talvez implementarão algo semelhante, né? Tesla talvez esteja com planos de entrar no ramo de fornecedor de energia, né? Texas é um lugar que estava faltando energia. A Tesla está com uma proposta de entrar nesse ramo, construir 2 baterias enormes no estado, a bateria não, tamanho de, por exemplo, um galpão enorme, né? Grandes essas baterias,
Dessa forma, a energia pode ser extraída do sistema atual e armazenada para horários de uso uso mais pesado, quer dizer, mais caros, né? Quer dizer, compra barato e vender mais caro. Também pessoas com placas fotovoltaicas e baterias Tesla em casa poderão vender esta energia extra de volta à empresa para distribuição ao resto do estado. Esse cara, né, muito esperto, muito inteligente. Quando você ouve da região Sibéria, o que é que você pensa? Para mim, é neve e gelo, né? Mas até os meados de agosto este ano, mais de 17 milhões de hectares queimaram em Sibéria. Fumaça desses fogos atingiu até Polo Norte, né? Até Papai Noel está vendo. Esquisito, né? Gente, estejam bem. Até a próxima.